Olá, professor Alencar na área. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vou te apresentar agora um dos melhores produtos que você tem, o melhor serviço para você, que é a nossa turma para o extra vestibular da UFT. Como é que é isso, professor? Estou chegando novo, a primeira vez que eu ouço falar desse negócio de extra vestibular. Vou te explicar como que funciona o acesso a uma das vagas de graduação da Universidade Federal do Tocantins, a UFT. Então, meu desejo é que você alcance uma vaga nesta Universidade Federal do Tocantins, ok? Não apenas o meu desejo, mas o desejo também do professor Anderson Damasceno e da professora Ruana, que faz parte da nossa equipe que vai preparar você para esta prova do extra vestibular da UFT, tá bom? Cara, vem comigo, vou te explicar em detalhes como é que funciona o vestibular da UFT, né, o vestibular tradicional, o extra vestibular, como é que faz para ter o acesso a uma dessas vagas de graduação. Então, se você é de outro estado, de outra região, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Norte, está focado aí no vestibular, está sonhando com uma vaga em medicina, ou quem sabe odonto, físio, ou direito, ou medicina veterinária, o curso que você estiver sonhando aí, saiba, você tem mais uma oportunidade para ter essa vaga. E essa oportunidade está aqui na Universidade Federal do Tocantins. Beleza? Vou te apresentar em detalhes como é que funciona essa turma, esse curso. Vou te apresentar a nossa equipe e vamos apresentar tudo o que você precisa. Nesse vídeo você vai ficar ciente de valor, como é que funciona e tal, o que está acontecendo, o que já aconteceu. Então vem comigo, vamos lá. Cara, algo extremamente novo no mercado, que é a turma para o extra vestibular da UFT, tá bom? Veja bem, a nossa equipe é formada pelo professor Anderson Damasceno, que trabalha português, língua portuguesa, né? A professora Ruana, que trabalha a biologia, beleza? E eu, professor Alencar, que a gente trabalha a química, tá bom? E, professor, como é que funciona esse extra vestibular? Como é que está funcionando a turma do senhor, né? Essa turma formada aí por vocês três. Cara, vou te explicar primeiro como é que funciona o vestibular da UFT e depois a gente vai falar da nossa turma em específica, né? A turma para o extra vestibular da UFT, tá bom? Então, vem comigo. Olha só, a UFT, né, a Universidade Federal do Tocantins, tem dois vestibulares, dois tipos de vestibulares. Professor, dois tipos de vestibulares? Isso, dois tipos, né, de vestibular. Bem, você sabe que através da nota do Enem, você também pode conseguir uma vaga na UFT. Né? Então, professor, então pelo Enem também eu consigo? Consegue. Por onde? Lá pelo SISU. Então tem algumas vagas que a UFT coloca lá pelo SISU para você concorrer. E além do SISU, você tem dois vestibulares aqui, ó. Dois. Qual é o primeiro, professor? O primeiro a gente chama de tradicional. Tradicional. Que vestibular tradicional é esse, professor? Aquele, né, que cai todos os conteúdos. Então a galera que está no terceiro ano do ensino médio, ou quem já terminou o ensino médio, entendeu? Normalmente costumam fazer este vestibular, que é o vestibular que cai todas as disciplinas. História, física, química, matemática, biologia, redação, cai tudo. Normalmente, a UFT tem duas edições desse vestibular. Então, normalmente são duas edições, professor. Duas edições. Uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Show de bola. Então cai tudo, professor. Cai tudo. Beleza. E tem um outro vestibular. Né? O outro vestibular a gente chama de extra vestibular. E que vestibular é esse, professor? Normalmente são quantas edições? Normalmente são... Normalmente é uma edição. Normalmente é uma edição, professor. Pode acontecer de ter duas edições? Pode acontecer de ter duas edições. Então, já teve ano que teve duas edições. Uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Mas o normal é uma edição
por ano. E o tradicional, normal, é 2 edições por ano. Professor, quem é que faz esse extra vestibular, professor? Quem está fazendo graduação, vou botar aqui, ó, graduando, né, ou graduanda, e quem já é portador de diploma. Ah, professor. Então, quem já é portador de diploma, ou quem está fazendo uma graduação, pode fazer esse extra vestibular. Exatamente. Tá? O extra vestibular é para ter aquele acesso de transferência interna e externa e portador de diploma. Então, às vezes, tem um aluno que está fazendo um curso dentro da UFT e ele está insatisfeito, né? Não era bem isso que ele queria, ele quer migrar para um outro curso dentro da UFT. Então, ele vai se inscrever nesse vestibular, né? O extra vestibular, e vai colocar a sua inscrição para concorrer a uma das vagas de transferência interna. Ok? Mas pode acontecer de alguém estar estudando na Unitins, né? Está estudando em outra universidade a nível de Brasil e gostaria de pegar uma vaguinha, né, na UFT. Então ele pode concorrer a uma das vagas, se inscreve no extra vestibular e coloca lá para as vagas as vagas de transferência externa. Boa, professor. E tem aquele que já terminou a graduação e está insatisfeito, né, com a graduação, não era bem isso que ele queria, o mercado não está legal, e então ele quer concorrer a uma das vagas para portador de diploma. Então ele vai se inscrever nesse extra vestibular e vai colocar para concorrer a uma das vagas de portador de diploma. Beleza? É lógico, tem todo o edital bem explicadinho, mostrando, né? O cara terminou matemática, ele quer concorrer a uma vaga para medicina. Não pode. Entendeu? Tem que ser áreas afins, tá bom? Então é importante você saber qual é as áreas afins para que você, querendo medicina, querendo odontologia, você se enquadre dentro do perfil, tá bom? Então não basta apenas, estou formado em qualquer curso, eu posso concorrer a qualquer vaga. Não, tem as áreas afins. Beleza? Ok? Outra coisa, quem está graduando, né, quem está fazendo a graduação ainda, professor, estou fazendo medicina na particular e aí eu quero migrar para a UFT. Eu posso? Bem, de poder pode. Todavia, normalmente o edital reza o seguinte: para Palmas, é exigido que você, candidato, já tenha cumprido pelo menos 30% da sua carga horária do curso e não pode ultrapassar 60% da sua carga horária do curso. Então está entre 30 e 60 para Palmas. Para vaga da UFNT, né, que é uma universidade que está se desmembrando da UFT, que é as vagas para Araguaína, lá o edital, pelo menos o último edital, né, dizia que o candidato precisava estar entre 20% e 70% do curso. Então, abaixo de 20%, eu acabei de iniciar o curso, já posso concorrer à vaga? Não. Você pode até fazer o vestibular, pode passar, mas não vai conseguir sua vaga, tá bom? Porque o edital é claro, tem que estar entre 20% e 70%, nesse caso para Araguaína, ou 30% e 60% no caso para Palmas. Pode mudar essas regras? Pode. Então precisa ficar antenado ao edital, beleza? Professor, então agora eu entendi como é que funciona aí, né, o acesso às vagas da UFT, né? Eu sou do Nordeste, nunca nem tinha ouvido falar da UFT, ou sei lá, sou do Centro-Oeste ou do Sul, e agora eu estou sabendo que existe, né, mais uma opção para eu então estar migrando aí para uma vaga mais interessante, num curso melhor, dentro da Universidade Federal Tocantins. Show! Perfeito! Professor, e nesse caso está você, a professora Ruana e o professor Anderson. Estão dando aula de quê? Professor Anderson de português, professora Ruana de biologia e eu de química, tá? Então nós estamos preparando os alunos para o extra vestibular para concorrer à prova de biológicas. Como assim, professor? A prova que vai te dar acesso a uma das vagas na área de saúde. Então, se você quer medicina, nutrição, odonto, físio, enfermagem, farmácia, então é para esses cursos aí que nós estamos preparando os alunos. Por quê? Porque esses alunos só vão precisar fazer uma prova, vamos botar aqui, ó,
prova de biológicas, né? Biológicas. E o que é que vai cair nessa prova, professor? Só vai cair apenas 9 questões de português, tá? 8 questões de química e 8 questões de biologia. Égua, professor, então só cai isso, só cai isso. Então o vestibular tem 25 questões ao todo. 25 questões ao todo. Nada mais do que isso. Tem redação? Não, não tem redação. Professor, então quem vai concorrer para transferência interna e externa e portador de diploma para a área de biológicas, né, a área da saúde, é 25 questões, português, química e biologia, nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Perfeito? Ok? Excelente, professor. Uma excelente notícia. Então, de repente, eu estou fazendo aqui fisioterapia na particular e eu estou querendo migrar para medicina. E então eu posso concorrer a uma dessas vagas aí, professor, da UFT? Pode concorrer a uma dessas vagas aí da UFT. Beleza? Então, professor, como é que está funcionando o curso de vocês? Como é que funciona o curso, né, do extra vestibular de vocês? Tá. Veja bem, nós temos aulas ao vivo toda semana, tá bom? Então, toda semana. As aulas são ao vivo, professor? Ao vivo. Só que elas são de forma virtual, né? Então, não é presencial. Nós não temos uma sala de aula em algum lugar do país. Não. É virtual, ok? Mas a aula é ao vivo, do jeito que você está me vendo aqui, ó. Imagina, você está numa salinha comigo, ao vivo aqui, estou explicando, estou tirando sua dúvida. É ao vivo. Beleza, professor. Então, são aulas ao vivo. Isso. São quantas aulas, professor? Olha, você vai ter um encontro de português. Você tem um encontro de química. Você tem um encontro de biologia. Toda semana. Professor, quanto tempo? Quanto tempo? Cada encontro tem uma duração de 1h30. 1h30 de aula, professor. Ao vivo. Posso tirar dúvida lá com a Ruana na biologia se eu não estiver entendendo. Exatamente. Professor, vocês trabalham do básico ao avançado? Como é que é? Nós estamos vendo tudo o que contempla o edital. Tá? O fácil, o médio e o avançado. Estamos vendo tudo. Beleza, professor. Então é um encontro de português, um de química, um de bio. Toda semana, professor. Toda semana. Português é que dia, professor? Toda segunda-feira. Química, toda quarta-feira. E biologia, toda quinta-feira. De que horário, professor? Sempre das 20 às 21h30. Ah, legal, professor. Então, para mim que trabalho durante o dia, tá ótimo. Dá para chegar, jantar, tomar um banho, cuidar do menino e estudar. Exatamente. Ok? Então, aulas ao vivo toda semana. Como é que a gente recebe o link, professor? Nós temos um grupo no WhatsApp. Nós temos um grupo no WhatsApp onde nós enviamos o link das aulas para lá. Ah, professor, então se eu comprar, né, eu compro o curso aqui, aí eu vou receber um e-mail, nesse e-mail vai ter o link lá para eu entrar no grupo do WhatsApp de vocês. Exatamente. E aí eu vou estar lá no grupo, né? Posso interagir, posso perguntar alguma coisa, posso tirar dúvida, posso mandar alguma questão que eu estou com dúvida, de boa. Beleza? Então, a primeira coisa que você tem são aulas ao vivo toda semana, nesse formatozinho aí. Beleza? Professor, além das aulas toda semana, o que eu tenho mais? Tá. Nós também, nós nos colocamos à disposição, né, para tirar dúvidas. Então, nós temos o Tira Dúvidas. Tira dúvidas ao longo do dia. Então, ao longo do dia. Professor, então eu estou estudando e eu estou com uma dúvida. Posso mandar, então, um WhatsApp lá para o senhor e aí, na medida do possível, o senhor me responde. Exatamente. Posso mandar dúvida também para o Anderson, para a Ruana, né, que é o professor Damasceno. Posso mandar dúvida de boa e, na medida do possível, né, todos nós trabalhamos. Então, na medida do possível, o professor vai dizer, olha, já eu tiro tua dúvida. Opa, vamos lá, faça assim, faça assado. Pronto.
Então, professor, tem esses tira-dúvidas aí. Exatamente. O que mais, professor? Tem material? Tem na turma tem material, professor? Tem. Então, lá mesmo, aqui mesmo na Hotmart, quando você fizer a compra, você vai ter acesso ao material, né, o material didático. Então, didático. Então, eu coloquei 3 coleções, 3 livros, né, de química. O professor Anderson também colocou 3 livros de português, né? A professora Juana colocou lá 3 livros de biologia. Então, lá você tem um livro que vai te dar um norte. Professor, e nesse livro tem teoria, tem exercícios, tem teoria e tem muitos exercícios. Bacana, professor. A aula em si, como é que é? É só teoria, só resolução de exercício, como é que é? Aula normal, cara. Né? Então a gente explica o conteúdo, resolve o exercício, tem mais outro pedaço de conteúdo, resolve o exercício. Ah, tô com uma dúvida aqui, lança a dúvida. Resolve ali já ao vivo, já tira sua dúvida e tal. Ah, então bacana. É isso? É desse jeito. Professor, beleza, então eu tenho uma aula ao vivo, eu tenho essas tira dúvidas aí, eu tenho material didático. Professor, e se eu faltar na aula? Né? Sei lá, minha filha ficou doente, ou então cheguei tarde, tive que fazer uma hora extra, e aí eu perdi a aula, professor. Não, você não perdeu a aula, tá? Por quê? Porque na medida em que a aula está sendo ao vivo, ela também fica gravada. Ah, muito bem. Então, a aula é ao vivo e também fica gravada, professor. Fica gravada. Então, se eu quiser ver e rever quantas vezes eu quiser, tá lá, né, em algum lugar. Isso. A gente grava e manda para uma pasta no Drive. Beleza, professor. Então tem um drivezinho lá onde a gente coloca essas aulas. Exatamente. Então, show de bola, professor. O que mais, professor? O que tem mais? Você está vendo que já tem muita coisa, né? Cara, nós temos também um simulado toda semana. Égua, professor. Um simulado toda semana com 25 questões. Com 25 questões. E detalhe, as questões, elas são inéditas. Ou seja, eu faço as questões, a Juana faz as questões dela e o Anderson também, né, o professor Damasceno faz as questões deles. Então, toda semana, professor, eu tenho 25 questões inéditas, professor. Toda semana você tem 25 questões inéditas. Então, olha só, você tem aula ao vivo, a aula também fica gravada, a aula envolve teoria e resolução de exercício, tira dúvida de boa. Eu tenho tira dúvidas ao longo da semana, ao longo dos dias, né? Estou estudando aqui, estou com dúvida, manda um zap para o professor, para a professora, de boa. Eu tenho material didático para me nortear. A aula fica gravada e fica num drive. Na hora quando eu precisar, eu posso olhar ela, ver e rever quantas vezes eu quiser. Eu tenho ainda simulado, professor, toda semana para saber como é que eu estou indo. E esse simulado a gente coloca onde, professor? Lá no Google Forms. Então eu posso fazer ao vivo lá na internet, online. E eu também recebo um PDF do simulado, idêntico à prova, tá bom? E também depois eu recebo o gabarito do simulado. Cara, bicho, não existe uma metodologia dessa em lugar nenhum do Brasil para atender a tua demanda, para você que está estudando, para concorrer a uma das vagas do extra vestibular. Professor, eu quero concorrer à vaga do tradicional. Eu posso fazer esse curso também? Pode. Por quê? Porque nós estamos trabalhando português, biologia e química, que é peso 4, na prova do tradicional, e as questões entre a prova tradicional e o extra vestibular são muito semelhantes. Há de se dizer também ainda que talvez venham do mesmo banco de questões. Então, serve tanto para o tradicional como para o extra vestibular. Professor, faz tempo que eu estudei, será que eu consigo acompanhar? Consegue.
E você tem a gente para tirar suas dúvidas ao longo do dia, ao longo da semana, de boa, professor. Cara, então, professor, esse negócio é para mim, exatamente. E então, bora saber como é que funciona, professor. Qual é a duração do curso? Quanto é que custa esse curso, professor? Como é a forma de pagamento? Bora lá. Esse curso, né? Esse curso, ele tem uma previsão, vou botar assim, previsão de duração, que eu acredito que é isso que a gente vai conseguir de boa, de 4 módulos. Então o curso é dividido em módulos. Isso, 4 módulos. Então, cada módulo, vou colocar aqui, ó, cada módulo tem uma duração de 2 meses. Então cada módulo, professor, é bimestral. Exatamente. Bimestral. 2 meses. Nesses 2 meses eu terei 8 encontros de bio. Eu terei os 8 encontros de português. Eu terei os 8 encontros de química. Show de bola. E ainda terei os 8 simulados. Né? Simulados. Show de bola, professor. Então, sim. Simulados. Excelente. Então, cada módulo tem essa duração aí. E o preço ele é cobrado por módulo, ou seja, por bimestre. Qual é o valor, professor? Qual é o valor? O valor é exatamente R$420. Isso vale pelo módulo, pelo bimestre, pelos 2 meses de aula. Entendeu? E isso, professor, na Hotmart eu posso dividir no cartão? Você pode dividir em até 12 vezes. Professor, fica show. Professor, e se eu porventura não gostei, não era bem isso que eu queria? Cara, você tem até 7 dias para pedir o seu estorno, né? Então vou botar aqui, né? Para você desistir. E aí você vai pedir o seu estorno e o seu dinheiro vai voltar de boa. Tudo que você pagou, você vai ser ressarcido. Ok? E olha, em 7 dias você vai ter aula de biologia, aula de química, aula de português, vai ter o simulado. Você vai experimentar tudo que o curso oferece. Vai ter material, você vai ver material, tal. Professor, não gostei. Então você pode desistir. Você vai ser estornado o valor que você pagou. Ok? Professor, gostei. Então você continua de boa com a gente. Certinho? Professor, e como é que está o curso? O curso já está em andamento e tal? Tá, o curso já está em andamento, tá? Então, como são 4 módulos, vou botar 1, 2, 3, 4. Então, o primeiro módulo, ele já foi. Então o primeiro módulo já foi. Já. Então, se você está chegando agora, hoje é dia 1º de março, tá? Então, esse vídeo foi feito no dia 1º de março. Então, eu estou falando para você que agora, no 1º de março, o primeiro módulo já foi. Então, se de repente você está chegando mais para frente, talvez já passou o segundo módulo. Se você está chegando mais para frente, então, talvez você já perdeu, já passou o terceiro módulo. Então, vamos lá, professor. Qual é a previsão aí? Então, o primeiro módulo foi dezembro. A gente teve um pouquinho de aula em dezembro. Um pouco de janeiro. E a gente terminou em fevereiro. Tá? O segundo módulo, a gente já pegou aqui uma semana. Né? Já pegamos uma semana em fevereiro. Então, vai o mês de março todinho. Até o finalzinho aqui, vai pegar aqui um pouco de abril. Então, vamos pegar aqui. Ó. Primeiro, março tem 4. Então, vamos pegar mais uns 5 em fevereiro. E 3 de abril. 3 semanas em abril. Então, o terceiro módulo vai pegar uma última semana de abril. Aí vai pegar todo o mês de maio e vai pegar o mês de junho. Então, o finalzinho de junho já vai vir para cá. Então, aqui pega o finalzinho de junho,
pega todo o mês de julho e o mês de agosto. Então essa é a previsão. Professor, então até o mês de agosto acabou tudo. Acabou tudo. Professor, estou entrando agora, já está rolando o 2. Está rolando 2. Eu vou ter acesso às aulas que ficaram gravadas do 1, os simulados que ficaram gravados do 1? Com certeza. Você já vai ter acesso a isso aí. Vai precisar de pagar alguma taxa? Não, sem nenhuma taxa. Professor, eu estou chegando agora, professor. Módulo 3. Já foi também o módulo 2. Tem acesso às informações do módulo 1 e do 2? Beleza. Professor, eu estou chegando agora no módulo 4, professor. Eu tenho acesso às informações do módulo 1, 2 e 3? Sim. Beleza? Cara, nós estamos fazendo isso para fazer com que você, de fato, consiga a tua aprovação e que seja este ano. Não existe em nenhum lugar no mercado, nem presencial, nem online, uma turma preparando você ou preparando alguém para o extra vestibular da UFT. Com aulas de biologia, de química, de português toda semana, ao vivo, com atendimento de tira dúvida a hora que eu precisar durante o dia, com simulado com questões inéditas. Cara, isso não existe, tá? Então, estou colocando para você aqui o que nós temos de maior novidade no momento para quem está querendo pleitear uma vaga na UFT através do edital do Extra Vestibular. Beleza? Então, o meu desejo é que você venha estudar conosco, tá bom? Professor, eu estou querendo tirar alguma outra dúvida com o senhor. Tá aqui o meu contato. Você fala comigo diretamente aqui, ó, no 94981174691. Então, é isso, professor. Tudo que eu preciso está aqui nesse curso. Tudo que você precisa está nesse curso. Cara, no término desse curso, você terá 800 questões inéditas, envolvendo biologia, química e português. Me diga onde você consegue 800 questões inéditas, todas focadas no extra vestibular, todas com perfil parecido com o da UFT. Em nenhum lugar, a não ser aqui na minha turma para o extra vestibular, tá? E o nosso desejo é que você se matricule na nossa turma e venha estudar com a gente, tá bom? Forte abraço do professor Alencar, do professor Damasceno, de português, e da professora Ruana, de biologia. Forte abraço, será um prazer servir você. Até mais.